Bom, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, puxa o Departamento de Cultura e Eventos, organiza mais esse evento de hoje, cuja palestra tem o tema 55 anos de advocacia criminal, Tribunal do Júri. O expositor já se encontra aqui à minha esquerda, é o Dr. Adib Geraldo Jabbour, que é advogado criminalista, né, nosso colega, graduado pela Faculdade de Direito da USP, a turma de 1958, é palestrante aqui no nosso Departamento de Cultura e Eventos. Então, já de antemão, passo a palavra para as suas considerações para a sua palestra. A primeira colocação que eu faço, até chegar no tema central, o que eu entendo necessário para começar a garantir o cliente que o procura. Eu tenho aqui uma ficha. Aparentemente é uma ficha comum. Mas se nós a analisarmos profundamente, nós vamos verificar que o caminho, às vezes, está aqui. Quando o cliente nos procura, ele fala tudo. E é neste momento, antes do histórico, eu já vou abordá-lo, que ele passa esses dados. E a coisa começa quando ele diz: não tenho pai, não o conheço. E dependendo do motivo da procura, nós já vamos tentando estabelecer a verdade daquela determinada pessoa. Há uns 2, 3 anos atrás, um gerente de banco, estado do Paraná, na Avenida Paulista com a Brigadeiro, principiou em apropriar-se de dinheiro de correntistas. O tio nosso cliente nos procurou. Eu disse: seu João, o restante do nome não vou dizê-lo, em respeito, imediatamente não extingue o crime. Deposite, o senhor que tem condição econômica, os numerários que ele subtraiu. E mande-o falar comigo. 47 anos, mais de 25 anos de banco, e ele veio. Ele veio e ele disse: não conheço o meu pai. Fui para o histórico, e no histórico ele disse: o meu ídolo é meu filho de 7 anos. Exatamente o contrário. Aí eu disse: seu João, aqui para tentar salvar o seu sobrinho, só uma interdição judicial. Mas, pelo amor de Deus, doutor Jabbour, o que é que vai acontecer na família? Já havia inquérito policial na delegacia da Rua Estados Unidos. Ele estava já na dependência de uma despedida justa. Ele veio, conversei e convenci o tio de partir para a interdição judicial. Como ele morava em Santana, seria uma das varas da família daquele fórum distrital. Imediatamente buscando a liminar. E ela veio. A partir daquele momento, mudou o quadro. E imediatamente comunicamos ao INSS para que ele também ficasse na dependência do INSS. Avisei a autoridade policial, momentaneamente estancou o inquérito e fiquei aguardando o resultado do exame que ele deveria se submeter com os médicos do INSS. E os médicos reconheceram que ele já não tinha mais a sanidade mental, porque quem trabalha com banco são verdadeiros heróis, em razão do que eles exploram daqueles que trabalham para esses estabelecimentos de crédito. Muito bem. Com a interdição provida,
o banco se desesperou, porque já não podia mais demiti-lo ou mandado embora por justa causa. E aí, o inquérito estancou, e naquele exato momento, esse que vos fala pôde ganhar poupudos honorários. Por quê? Porque o tio, que já tinha pago o escritório, falou: a caminhada do senhor com o banco fica por sua conta. E aí passamos a tentar encontrar um caminho que pudesse satisfazer a vontade do banco, não comprometer o cliente e sair ileso daquela acusação. O que aconteceu? Um colega do meu filho, que é professor de Direito Civil na PUC, Gilberto Jabur, trouxe o companheiro, soube do caso e me pediu o material. E com esse material, ele defendeu tese na PUC e hoje é professor da PUC, em razão deste caso que eu comento com cada um de vocês, para que, primeiro, busque a esperança e, ao depois dela, a concretização da esperança, como começamos. Há uns bons anos atrás, a Alemanha me mandou uma bolsa de estudos entre determinados possíveis candidatos aqui no Brasil, para que eu fizesse um curso entre a Venezuela, Panamá, México e, olhem bem, na ONU, cujo secretário era o birmanês Utan. No IFEDEC, aonde eu frequentei, eu levei a história da ficha e levei a história do histórico. A OAB do país venezuelano adotou como obrigatório o uso da ficha e especialmente o histórico, porque eu desafio qualquer um de vocês que tenham a capacidade de reter tudo aquilo que o cliente fala. Então, histórico para cada um. E por quê? Como eu disse, quando ele dá os dados, no histórico ele conta. E eu faço ele brincar de assinar. Por que ele tem que assinar? Porque é ali que cada um de nós vamos desenvolver aquela tese. E se você não for feliz, ele certamente vai dizer: não foi isso que eu disse para o doutor Jabur. Foi sim, está aqui, ó. A minha capacidade está aqui, a capacidade restrita em torno desse determinado caso. Então, é a primeira advertência que eu faço. Eu não sei mais que vocês. Eu costumo dizê-lo da maneira mais sincera. É que as coisas, pela minha idade, 80 anos, lúcido, e 56 anos de profissão, elas aconteceram antes. Então, eu tenho a condição nítida, insofismável, de transmitir àqueles que queiram me ouvir que esse é o melhor caminho e não aquele. Para aqueles que estejam estudando, recém-formados, e que já estejam exercendo, os nossos códigos contêm verdadeiras mentiras, e a principal delas é a verdade real dos fatos. É de um cinismo exorbitante, porque a verdadeira verdade real dos fatos é aquela que o cliente conta para cada um e que você vai para os pretórios defender com audácia e certeza. Então, verdade real dos fatos, não a sigam. Sigam, sim, a verdade real dos fatos, daquilo que o cliente passa para cada um de nós. Ainda, antes de entrar no tema, eu era jovem, talvez com 2 ou 3 anos de exercício, fui procurado por um cliente e disse: eu quero locar esse imóvel e o senhor vai cuidar do contrato de locação. Perfeitamente. Chegou lá uma jovem, com um senhor mais de idade,
e me disse, olha, eu quero ser a inquilina, ele vai ser meu fiador, e o senhor me dê o contrato que eu vou levar para minha esposa assinar. Eu, ingênuo, ainda purificado, entreguei o contrato. Essa moça, depois de um determinado período, não honrou mais a locação e me obrigou a entrar com uma ação de despejo por falta de pagamento. O que aconteceu? A verdadeira esposa entrou com incidente de falsidade. Ganhou, e eu fiquei com tanta vergonha que eu respondi pessoalmente pelo ônus que a minha juventude havia causado. Então, o que eu quero colocar? Qualquer documento, independentemente do teor, que haja testemunhas, com vocês presentes. Há pouco tempo, eu fui participar da venda de um supermercado no Tatuapé, 7 horas da manhã, e a coisa só terminou às 11. Já estava no cansaço, e era para um grupo chinês. Aí o filho de um dos chineses disse, eu levo para o meu pai assinar em Diadema. Falei, coisa nenhuma. Chamei meu motorista, entrei e fui pegar a assinatura dele com os meus olhos, não de terceiros, naquele documento básico. Então, na frente de cada um de vocês, não entreguem documento em confiança, porque o resultado final acaba acontecendo em cima de cada um de nós. Não precisa desconfiar, mas precisa sim participar. De que forma? Se fazendo presente em todos os atos. O que é o Tribunal do Júri, para quem vos fala? É o clímax da advocacia criminal. Privilegiados aqueles que usam a sua beca no plenário para defender, muitas das vezes, inocentes. E foi ali que eu comecei a sentir as primeiras grandes emoções. Ao tempo que eu fiz na USP, havia a condição do quartanista se tornar solicitador. Agora, não sei por que motivo, o solicitador desapareceu e deu lugar para o estagiário, sendo que a possibilidade do estagiário jamais se nivelaria com a posição do solicitador. E o solicitador podia fazer júri. Eu era dativo da 13ª Vara Criminal, cujo titular, o saudoso Dr. Francisco Queradia Neto, que morava em São Luís, perto de Campos de Jordão, mesmo lugar que o meu saudoso professor Miguel Reale morava. E ele me disse, eu vou te levar ao doutor Maranhão, que é o presidente do Tribunal do Júri de São Paulo. Alto, alinhado. Ele disse, olha, você vai fazer o primeiro júri, o crime do Hotel Paris, em frente à Estação da Luz. Perfeitamente. Preparei a minha maneira, absolutamente sem qualquer tipo de experiência. Meu pai fez questão de vir de Jaú, sou jauense e me orgulho disso. E teria pela frente o maior promotor público de todos aqueles com quem me defrontei, Hamilton Dragomirov. O júri se iniciou e eu comecei a ficar empolgado com o que aquele representante do Ministério Público falava, e falava com conhecimento de causa. E não me apercebi que eu estava cometendo um erro. Se eu quisesse apartá-lo, eu deveria fazê-lo até para interromper o pensamento dele, que no júri é uma técnica. Eu não deixo o promotor me interromper. Muito bem.
Ele fez a peroração, o doutor Maranhão suspendeu para o café, e lá vai o jovem Geraldo Jabbour, com menos de 20 anos, começando a sua primeira sustentação no plenário do júri. E ele começou a me apartear. Eu falei, Deus, o grande arquiteto do universo, me ajude a ter uma saída. E aí, e peço para que vocês, indistintamente, leem o Ferri, o maior jurista italiano para mim, porque ele tem obras tanto atacando como defendendo. E a minha leitura do Ferri permitiu que eu dissesse, elegante e respeitosamente, o seguinte: senhores jurados, vossas excelências verificaram que quando o doutor promotor de justiça falou, a defesa permaneceu silente, aparentemente concordando com aquilo que ele dizia. Mero engano, mero erro. E a prova, vossas excelências encontraram face. Foi só a defesa começar a falar para que o digno representante do Ministério Público começou a interpelar. Sabem por quê? Porque o que ele falou não tinha eco. E quem vos fala, apesar de jovem, tem. Veja como está refletindo. Ele saiu da sala e não voltou mais. Era um crime que um senhor do norte dera 7 facadas na esposa dentro do interior daquele hotel, porque entendia que tinha surpreendido a esposa com outro. Na passagem dos jurados, eu já vou comentar depois, dar detalhes, passa um senhor alto, conhecido da minha família. Ele apenas fez isso, piscou. Eu falei, já não vai ser por 7-0, pelo menos um. Pelo menos um. Consegui absolvê-lo por unanimidade, legítima defesa da honra, que agora é difícil. Cuidado, agora é difícil. Agora é difícil. Eu insisto, porque agora a violenta emoção, pior ainda. Pior ainda. Eu ia fazer o júri da Dorinha Duval. Tinha ido ao Rio. Ela tinha se casado com o Daniel Filho, se separaram, tinha uma filha que morava com ela com 15 anos, e é significativo dizê-lo, porque eu vou justificar. E o atual companheiro dela na época, empresário riquíssimo aqui, quis me contratar para que eu fizesse. Marquei uma reunião no apartamento do Fábio Sabag, que era diretor da Globo, hoje falecido, ao lado do Copacabana Palace, onde ali estavam Mário Lago, Chico Anísio, a Hebe não estava, e mais um que eu não me lembro. Fui, examinei, local do sangue, dos tiros, e aonde a filha morava, no quarto ao lado. Eu disse a Dorinha, eu te dou por escrito que eu te absolvo. Mas qual tese? Vamos primeiro verificar se eu vou ser constituído. Infelizmente, era o Aldo Lins e Silva, que depois se tornou secretário da Justiça e que não quis me subestabelecer. Entrou o Carlos, um outro colega, ele absolveu em primeira instância, na violenta emoção, o MP apelou e ela foi alcançada com 14 anos de reclusão. Pergunte-me, qual a tese que o senhor ia usar? Não havia testemunha do fato. Ela tinha 52 anos e o companheiro 37. E a tese era maravilhosa no meu modo de ver.
a Dorinha está estranha. Na hora do interrogatório, o juiz é obrigado, além das perguntas que faz, perguntar: a senhora ou o senhor tem mais alguma coisa a dizê-lo? Ela ia dizer sim, vestida de preto, significando luto. Excelência, eu matei porque ele cobiçou a minha filha. Sem preciso de testemunha. E com as testemunhas dela, dizendo: a Dorinha está estranha, e esse estranha só seria revelado no plenário do júri, quando ela fosse interrogada. Infelizmente, naquela época, o interrogatório era antes. Agora, a lei processual penal, em alguma coisa que melhorou, nós vamos chegar lá, é de permitir que o acusado seja interrogado, se o quiser, porque ele pode ficar silente, sem que signifique confissão, com o advogado de defesa tendo já às mãos a instrução da causa. Pois bem, essa era a tese, e ela acabou sendo condenada a 14 anos e cumpriu. Há pouco tempo me encontrei com ela, porque ela se tornou uma grande pintora. Eu até ajudei num determinado clube a vender quadros dela. Então verifiquem que aparentemente seria um júri impossível. E que quando eu contei para o Mário Lago, Hebe Camargo, Chico Anísio, que seriam as testemunhas, eles disseram: bom, a tese realmente ia pegar. O júri você ganha ou perde, às vezes na hora do júri. Eu fui fazer um júri na Vila Mariana e o meu cliente era acusado de ter cortado um menino em pedaços. Eu tenho uma advogada que trabalha comigo, além da minha filha, há 35 anos. Ela disse: nesse júri eu não vou com o senhor, que as fotos estavam nos autos. Falei: Ana, eu vou absolver, eu já sei o caminho. Entro na toalete antes do júri, o senhor alto bate: o senhor foi o militar que me ajudou no inquérito. Eu falei: ele está frito, o que ele vai ouvir daqui a pouco. Ele era testemunho informante, e eu arrasei o delegado dizendo: o senhor preside um inquérito e não sabe as pessoas com quem o senhor conversou? Então eu sou militar? E aí foi. O senhor não tem vergonha de receber do Estado nestas condições? Aí o que é que nós conseguimos provar? Que era crime envolvendo justiceiros, lá do bairro de Santo Amaro. E consegui identificar quem era o justiceiro que matou o menino. A doutora Ana chorava copiosamente. E o rapaz realmente não tinha cometido o crime. O júri do Osmani Ramos, Walter Fanganello, presidindo-o, uma semana, tal qual o dos Cravinhos, Itapecerica da Serra, o fórum cercado, familiares do Osmani de Los Angeles, Minas e outras localidades. Ele era acusado de ter matado o aviador, o avião era dele. Eu não fiz a instrução, mas logo me percebi de 3 detalhes impressionantes. O primeiro, só uma testemunha, no caso o porteiro, um afro, e eu estou dizendo afro para que os senhores entendam daqui a pouco o motivo, a cor do suposto criminoso, porque não fora ele que matara, fora ele que mandara, e a altura. O Ministério Público mandou 4 promotores, o filho do Dr. Nicolau Zarif e outros 3. E eu juntei nos autos o livro Meu Amor Bandido, escrito pela Marisa Rajagopal, que foi o pivô
do caso. A Marisa era amante do Francisco Dornelles, esse que hoje é vice-governador do Rio e que era senador até outro dia. O Osmani se tornou famoso como o Pitangui estragou o nariz da Bete Clabin. Ele entrou no meio da sociedade, operou e o nariz ficou perfeito. E aí ele se juntou à alta sociedade do Rio de Janeiro. Um belo dia, o Dornelles liga para o apartamento da Marisa e atende uma voz masculina. E ele acabou descobrindo que ela estava se envolvendo com Osmani Ramos. O perseguiu, jogou moto com procedência duvidosa, moedas falsas, e o Osmani acabou sofrendo 3 ou 4 processos. Eu fiz 4 casos. Como é que nós absolvemos o Osmani? Num determinado momento, eu costumo usar fita métrica de costureira, que é aquela mole. Chamei o promotor, falei, olha, meus cabelos grisalhos, as minhas mãos trêmulas, me ajude a medir o Osmani. Mas por que Vossa Excelência quer fazer isso? Daqui a pouco Vossa Excelência o saberá. E ele veio. E quem quer fazer júri tem que repetir diversas vezes. Por quê? Aquele jurado está dormindo, o outro está pensando no título que está no protesto, o outro, a mulher brigou com ele antes de sair. Então, o que é que você tem que fazer? Despertá-los, trazer para a rinha, para que, pelo menos, eles tenham condição de dar um voto coerente. Muito bem. Qual era o grande segredo do júri do Osmani? Que ele escapou. Só havia uma testemunha, que era esse afro. Na qualificação, não me pergunto por quê, não havia nenhum documento que o identificasse. Nem carteira de trabalho, nem título de eleitor, nem carteira de identidade, nada. Aí eu desafiei o doutor Zarif. Prova que ele é ele. O senhor é um promotor que sequer lê os autos. O senhor não tem vergonha. Mas no final do mês, o senhor sabe receber. Prova que ele é ele. Falei, bom, a prova oral está destruída. A prova oral está destruída. E aí, a continuação na coloração da pele daquele e na altura. E nesse livro que tinha de interessante, e sempre tem o lado pitoresco, a Marisa escreve, e o livro eu tenho no escritório, que ela se viu obrigada a tomar 2 tipos de champanhe. A francesa, que era o que o Dornelles dava, e a champanhe daqui de Jundiaí. E ela diz no livro que a champanhe de Jundiaí é que tinha gosto. Então, vejam, aí ele ameaçou me processar, o Dornelles, eu falei, a hora que ele quiser, ele acabou sendo absolvido por 4-3, um júri dificílimo, porque ele, ao ser interrogado, tentou fazer a autodefesa, aí eu disse, doutor Walter, o doutor Walter falou, então ele fica lá na cela, esperando o resultado. Então, tudo num júri pode acontecer. Se preparem. No júri dos cravinhos, muita coisa que ninguém sabe, algumas vão sabê-lo agora. O pai queria ser informante. E ele já estava mal visto na imprensa falada, escrita, televisada de São Paulo, porque falava besteiras. Eu normalmente não dou entrevista, porque qualquer entrevista dá um encaminhamento que aquele defensor vai seguir, por menor que seja. Aí eu puxei as testemunhas para o meu escritório e disse, traga a sua esposa. Nunca, nunca
Não tenho medo de promotor nem de juiz. Se desloque para uma audiência sem preparar as testemunhas. No meu escritório é ali, todas juntas. Sabe por quê? Porque quando sair a primeira, o juiz vai dizer, mas a que saiu já disse isso. Ele pode dizê-lo. A minha verdade é só essa, que é aquela que eu combinei na sala e que não pode ser modificada. Eu tinha um colega de escritório que trabalhou comigo 34 anos, e que Deus o tenha, a cadeira está vazia e está me fazendo falta, que quando a testemunha, a primeira, falava diferente daquilo que nós conversávamos, excelência, senhor dá licença de ir à toalete, ele ia na testemunha, cuidado que vem a pergunta tal. Mas sempre vinha com a mão molhada, com um lenço enxugando, para simular corretamente que ele realmente foi para a toalete. Então, muito cuidado. Como é que votam os jurados? Pela religião. O espírita vota de um jeito, o evangélico de outro, e o católico de outro. A relação dos jurados, que antes era 15, agora é 21, sai 30 dias antes. Quem for fazer o júri, retire-a. Tem empresas em São Paulo especializadas que levantam a vida de cada jurado, seja na profissão, seja na religião, e muitas delas no campo pessoal, justamente para que a gente tenha uma noção de como a coisa vai se desenvolver. E quando negar, que pode ser por 3 vezes, neguem quem fez exatas. São as pessoas mais frias que eu já conheci na minha vida. E votam até contra Jesus Cristo. E quem está lá não pode falhar. Quem está lá não pode falhar. É a maior responsabilidade dentro da profissão, é quem faz júri. Outra coisa, com a mudança da lei, o meu escritório não aceita mais a responsabilidade de ir até o júri. Eu me explico. A procuração hoje é só para a instrução da causa. Se ele tiver um bom resultado, acaba ali. Se ele for pronunciado, é o júri. Me perguntem por quê. Porque eu me nego, em nome da minha honra própria, de fazer qualquer júri que o meu cliente não esteja perto de mim. É ele que me dá força. É ele que me encoraja. E é ele que tira a nossa responsabilidade. Então, essa história de ouvir à distância, não concordo. Não concordo. Prestem atenção de fazer à distância, que é cômodo para o magistrado. É obrigação dele, não é nossa. Para o promotor, a mesma coisa. Porque um está mais medroso do que o outro. As dificuldades, os momentos difíceis, é só para nós. O advogado militante, que é corajoso. Quantos júris que eu fiquei sem saber se eu ia sair fora. Aqui na Barra Funda, o júri acaba às 3 horas da manhã com chuva. E eu não tenho carro, por exemplo. Como é que eu saio com a família da vítima? No caso dos cravinhos, eu fui prepará-los na penitenciária de Tirapina. 9 horas da manhã, com o meu motorista, e entrei. Aí o diretor falou, doutor, está havendo rebelião. O senhor vai ficar numa salinha pedindo a Deus para que não chegue até aqui. E eu, então, o que fazia? Eu conversava com Deus. Me poupe, me poupe. E com uma particularidade.
Se o meu filho soubesse, eu não teria feito o júri. Acabou às 5 horas da tarde a rebelião. E em razão do caso dos cravinhos, eu tive que me operar na Beneficência Portuguesa por causa de uma palavra importante. Paciência! E mais, colocando minha filha para que ela se projetasse e segurava os 2 cravinhos e minha filha. A minha filha e os 2 cravinhos. E lá o que aconteceu? Consegui convencer o Cravinhos, falecido agora há pouco tempo. Falei, dona Nájila, a senhora tem vestido preto? Ela falou, não, doutor. Mas por quê? Porque a primeira pergunta que eu vou fazer para a senhora é por que a senhora está de vestido preto? E a senhora vai responder que está de luto pelas 2 famílias. Outra coisa, dona Nájila, quando a senhora estiver respondendo para o doutor Alberto, é nesta posição. O jurado está lá, a senhora vira a cadeira, que é o respeito. Qualquer detalhe é impressionante. O que aconteceu nesse júri, que ninguém sabe, entre outras coisas. 20 de julho, o doutor Alberto disse, fala para a Gislene entrar na sala do café, que tem uma jurada que está fazendo aniversário, e eu sei que a sua filha também está fazendo. Ele permitiu que ela se introduzisse no café ao lado do jurado. Está aqui o meu querido, isso é humanamente impossível. Os ingleses talvez dissessem, it's impossible, entende? Quer dizer, ela com aquele jeitinho meigo, conversou com A, com B, com C. Outra coisa, 2 particularidades que se acontecessem, se tornariam difíceis, tanto para ela como para mim. O risco de se ventilar a droga. E eu vou dar um detalhe impressionante, que também ninguém sabe. Quem me acusou foi o Toron, que fez direito na PUC. E um dos colegas dele de turma, Paulo, não vou completar o nome, disse, olha, eu sento na primeira fileira e se ele abordar o tema dos entorpecentes, eu dou sinal para o senhor e aí o senhor vai partir por este caminho. Eu não vou dizer qual é, mas vocês são inteligentes, já deduziram. Esse era o caminho dos entorpecentes. Segundo, por que a Suzane perpetrou? Por que a Suzane armou? O pai era tesoureiro da Dersa, carne unha com Mário Covas. Ela descobriu a conta particular que ele tinha na Europa, porque ele era qualquer coisa, von qualquer coisa. E von, entre os alemães, é como sangue especial. Daí ela ter bolado o crime para tentar ficar com a fortuna do pai, entende? Matando o pai e a mãe. Nós preparamos e ficou decidido que o Daniel responderia pelo homicídio do pai e o Christian da mãe. O Daniel faz o depoimento, o interrogatório, como nós havíamos combinado. O Christian chega e diz, não, eu não matei, ele matou os 2. Minha filha pulava e dizia, calma, filha, por isso que eu operei. Calma, filha, calma. Muito bem. No exame da reconstituição, eu fiz a verificação, e aí a medicina é legal, para quem faz júri é fundamental, você às vezes absolve na parte técnica, não precisa nem testemunha, que era impossível um só assumir os 2. Bom, com o depoimento da mãe, a mãe foi orientada por mim para que ela pedisse à mãe a condenação dos filhos e deixasse para mim a explicação do porquê. Tão logo ela disse isso, o Christian caiu no choro e falou, doutor, eu quero fazer outro interrogatório. Como a instrução não havia sido terminada, ele fez, falou, eu matei a moça.
E aí a tese ficou perfeita. Em todos os meus anos de carreira, 56 eu estou completando, eu evito entrevistas para o quarto poder. O quarto poder no Brasil se chama imprensa falada, escrita e televisada, que não precisa de curso para falar mal de você, da minha querida Cidinha, ou de quem quer que seja. E depois, para provar que lagartixa não é jacaré, você já foi. Você já foi. Muito bem. Esses dois temas não vieram. Você não sabia. Se eles viessem, ia ficar mais difícil a minha defesa, porque seria puramente por dinheiro. Eu não dei nenhuma entrevista, eles achavam ruim, aí perto do júri eu comecei a dizer que eu também ia pedir a condenação, porque eu sabia que a mãe também ia pedi-lo. Por quê? Para que os jurados se preparassem, que eu não ia fazer como Mauro Nassif, e eu costumo dar o nome aos bois, de tentar absolvição. Impossível. Eu falei, eu vou pedir a condenação dos dois. Só que eu não acrescentei. De que forma? Eu vou discutir no júri a proporcionalidade da conduta de cada um. Quem é mandante? Ela. Quem executou? Eles. Por ordem de quem? Quem deitou na cama com o Daniel? Não fui eu nem meu pai que está morto. Porque, infelizmente, entra isso também. Entende? Então, são aspectos. Veio agora a irmã do Boris Casoy, para que eu participasse do livro, eu falei, eu não participo. Entende? Porque eu não tenho interesse de entrar em certos detalhes. Então, cada júri tem uma história. Dessas leizinhas, porque no Brasil é assim, o Código de 1940, feito pelo Francisco Campos, quando a sociedade ataca a pedofilia, vamos fazer isso. Lei Maria da Penha. Lei da Maria da Penha, vou contar 2 casinhos. Veio uma granfina no meu escritório, disse, doutor, eu quero que o senhor condene meu companheiro. Ele bateu em mim, ele fez isso, tem marca aqui, tem marca ali, tem marca colar. Falei, tá bom. Montei a prova oral, perfeita. Passado algum tempo, eu recebo o diário oficial, disse, olha, a audiência vai ser dia tal. Ligo para ela, digo, a senhora quer que eu passe aí com o meu motorista? Não, eu vou direto. Eu já... Falei, por que ela vai direto? Chego lá, o juiz mandou iniciar a audiência. Apregou as partes. Ela teria que ser a primeira, e eu fui. Minha senhora, o que aconteceu? Eu caí da escada. A sorte é que eu já tinha recebido tudo. Outro caso. Na 26ª delegacia, na entrada ali da Anchieta. Eu combinei com o escrivão que ela seria ouvida às 9 e ele às 5. Só que ele chegar às 9, os dois juntos, ele de braço com ela. Eu não tinha mais nada para fazer. Então, entendam, a lei pode ser até necessária, só que ela não pode ser desvirtuada. E eu comparo a lei Maria da Penha, que levou 7 anos para ser declarada constitucional, muita gente foi condenado debaixo da inconstitucionalidade. Muita gente, reparem, verdadeiros erros judiciários cometidos sob a luz dessa lei aí. Então, eu entendo, pela experiência, pelos caminhos que eu percorri, que a lei tinha que ser uma só, não precisaria ter delegacia especializada para discriminação racial, para as mulheres, tem que ser uma só. Uma lei só, lógico, abrangente. Então, cuidado com a lei Maria da Penha. Cuidado, que ela pode apresentar surpresas. O que melhorou
e o que piorou nas novas leis. Alegações finais orais. Eu desafio, por maior capacidade de retenção que cada um de vocês tenham, que terminada a instrução, em 20 minutos, tenham capacidade de falar doutrina, jurisprudência e nos fatos acontecidos. Os casos ainda antigos, eu invoco o artigo 500 e o juiz deixa fazer por escrito. Outra dificuldade, quando tem mais de um acusado, prazo é comum, tem que fazer de um jeito que dê 3 dias para cada um, pelo menos. Outra dificuldade, DVD, você tem que traduzir. Você tem que traduzir, cuidado. Outro absurdo. Todo laudo era subscrito por 2 peritos. Um só oficializava o trabalho do outro. Agora é um só. Libero, ao tempo de toda a minha carreira, contrariedade ao libelo. Eu esperava a tese do promotor e, na minha, macaco velho, deixo para contrariar em plenário do júri. E ele nunca ficava sabendo se eu era corintiano, palmeirense ou São Paulino. Agora caiu o libelo, limpou. Outra desgraça para nós. Fim do protesto por novo júri. Era um caminho a mais que nós tínhamos e que eles engoliram. Idade mínima para ser jurado, de 21 para 18. Se 21 era jovem, 18, tomem cuidado, e naquele levantamento que eu sugeri, a idade também. A idade também. Porque o desafio, eu acho que uma pessoa que tenha 18 anos ainda não tem discernimento para pôr ou tirar alguém da cadeia. Cuidado. Os apartes ganham regulamentação jurídica. Não dou a parte nem para o Papa, se ele vier aqui. Nem para o Papa. Não dou. Porque não vai me interromper, não vai tirar do meu raciocínio, não vai me tirar do pensamento. Esses são os pontos que eu entendo como mais importantes nessas mudanças do Código de Processo Penal. Alguma coisa melhorou. Por exemplo, agravo de instrumento. Você tinha que transladar peças. Agora os autos originais seguem com agravo de instrumento. Quando aquele recurso especial foi improvido, até o final, se a instância comportar, que é o Supremo Tribunal Federal. E aí, a parte que ganhou já tem mais preocupação em mandar expedir a carta de sentença para, eventualmente, executar aquilo que ela acha que já ganhou. Então, agravo de instrumento, eu acho que foi uma coisa necessária. Como também acho que a monitória veio num bom momento. Porque hoje, se tiver um bilhete de amor, com menos de 3 anos, se ajuiza e vai embora. A monitória. O Buzaide quis mudar o código de 39 em 73. A aviação executiva, ele copiou dos alemães e trouxe a execução contra devedor solvente. Porque a insolvência é a falência no civil. Muito bem. Criou sumaríssimo. Você põe 6 dias antes que eu rodo testemunhas, o prazo é 5, se adia aquela audiência. E ele ficou mais demorado do que nunca. Você concorda comigo ou não? Ficou mais demorado do que nunca. Qualquer pessoa aqui, pobre ou rica, que tenha vocação, firmeza naquilo que quer, pode ser juiz ou promotor. Motorista de praça de Itu.
de um magistrado de escola. Quando eu digo que é necessário mexer com os jurados, o Bill Clinton, numa palestra, dormindo, cobrou $200 mil, mas está dormindo. Não era o sono eterno, nem dos anjos. Está aqui. Hoje São Paulo tem 20 milhões de processos. No estado de São Paulo, 1/3, 63 mil presos, 23 mil no semiaberto e 50 mil aberto em execução. Aqueles que já estiverem fazendo e na progressão chegarem ao semiaberto, eu vou sugerir um caminho. Consigam numa empresa que há um emprego à disposição. O que é que você faz? Dependendo do lugar que ele esteja, ele mora naquela cidade tal, você traz ele para cá. Os 2 cravinhos ficaram em Tremembé, uma cidade que tem 20 mil habitantes. Eu arrumei numa empresa A, em São Paulo, numa empresa B, em São Paulo. Os 2 estão aqui no semiaberto. Sendo que o Daniel faz direito, só vai para o recolhimento dormir. Então é uma técnica que cada um de vocês tem que usar, para que a pessoa não se apodreça dentro do sistema penitenciário. Eu trago aqui, ela é recentíssima, 220 anos da morte de Beccaria. Ele foi o responsável pelas maiores mudanças no mundo dos sistemas prisionais. Eu sugiro, dentro da possibilidade econômica de cada um, que leiam pelo menos um dos livros desse monstro. E o interessante é que surgem coisas novas, com rótulos novos, mas os grandes pensadores são os mesmos. A geração nova, por incrível que pareça, ainda não se equivale aos monstros gregos, italianos, franceses, porque é preciso que saibam que o campo mais atrasado do direito é os Estados Unidos. A sociologia está lá embaixo. As maiores atrocidades é lá. É os Estados Unidos. Estão preocupados com o dinheiro, com o poderio, com as fábricas de armas. E eu queria aproveitar o ensejo, voltando à imprensa falar de escrita e televisada. Essa tragédia que aconteceu em Paris e que infelizmente vai acontecer mais, porque a liberdade de expressão, meus caros colegas, tem que ter um limite. Tem que ter um limite. Eu sou católico, apostólico, romano, mas eu poderia ser a favor de Maomé, do Budas ou do quem fosse. É o pior exemplo que a humanidade está vivendo. E Hollande, que estava lá embaixo, com 17%, foi a 40% numa desgraça. Ele deu o pior exemplo no plano pessoal e agora se agarrou nesse monstro. E eu fico me lembrando, porque li e reli, De Gaulle com 90 anos, pondo a França no lugar. 90 anos colocando a França no lugar.
como foi Wilson Churchill na Inglaterra, como foi aquele arquiteto de Niterói que faleceu com 105 anos.